Olá, caros alunos, estamos de volta. Essa é a aula 10, onde iremos falar sobre tipos de equipamentos. E antes de darmos continuidade, vamos dar uma olhada aqui no nosso plano de ensino para fazer uma revisão do que já vimos. Então, já falamos sobre tipos de arquivos e assinatura eletrônica, já conhecemos um pacote de aplicativos do Google, ok? Esses aplicativos, esses recursos do Google, nós iremos utilizar ao longo das nossas demais etapas aqui no curso, certo? Então, na aula 9, nós encerramos a etapa número 1. A etapa número 2, que trata sobre tipos de equipamentos, nós iremos demonstrar aqui alguns equipamentos. É interessante que, já destacar, que nós vamos falar aqui alguns equipamentos, mas isso não significa dizer que você vai ter que utilizar ou comprar esses equipamentos, ok? Até porque na etapa 3 eu irei demonstrar vários tipos de aula e existem aulas que não é nem necessário você ter um smartphone, ou ter um computador, ou ter uma câmera, ok? Enfim. E na etapa 4 nós iremos tratar sobre a parte de gravação de videoaulas e também a edição dessas videoaulas, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que vamos falar sobre smartphone e computadores. A primeira dúvida que vem é: professor, eu preciso ter um smartphone top de linha, um computador top de linha? Não é necessário isso, certo? Não é necessário também que você tenha um computador com um grande poder de processamento ou de armazenamento. Até porque nós já citamos recursos na primeira etapa, que é o Drive. Ou seja, você pode estar montando as suas atividades, e suas videoaulas, e já ir postando nesses bancos virtuais, nesses discos virtuais, ok? Ou seja, você não precisa estar acumulando essas videoaulas no teu celular, o que precisaria ter, obviamente, para isso, uma boa quantidade de memória. Então, o uso desses discos virtuais já possibilita que você, com um celular com pouquíssima memória, já consiga atender às suas necessidades, ok? Professor, para que eu possa gravar essas videoaulas, é necessário que eu tenha um computador? Não, nós vamos demonstrar algumas aulas, eu acho que eu já até mencionei isso, nós vamos demonstrar algumas aulas onde, se você tiver apenas o smartphone, você consegue fazer a gravação sem problema, certo? Porém, há alguns tipos de aula que é mais interessante que você tenha um computador, certo? E se você tiver os dois, um computador e um smartphone, ainda será melhor, ok? A parte de instalação de aplicativos em computadores, configurações, isso aí vai ficar na parte de gravação, ok? Vamos falar agora sobre microfone. Bem, a parte de microfone. Deixa eu dar uma reduzida aqui nessa tela, para que eu possa demonstrar. Vou abrir aqui o site. Bem, essa aula que você está assistindo, eu estou utilizando aqui, o microfone que já vem na minha webcam. A webcam que eu utilizo é esta aqui, uma Logitech C920, ok? Então, deixa eu até mostrar aqui. Então, essa daqui é a minha Logitech C920. Você pode observar o seguinte, que aqui no anúncio ela está nesse preço aqui, de R$ 1.230 aproximadamente. Essas câmeras, elas nos últimos meses tiveram os seus valores praticamente dobrados, ok? Em consequência da grande procura nesse momento de pandemia, onde muitos professores tiveram que recorrer a esses tipos de equipamentos, ok? Mas você pode encontrar a Logitech. Essa Logitech, deixa eu até voltar aqui, ela
ela é uma câmera já que permite uma qualidade Full HD. O que é uma qualidade Full HD? É uma qualidade que tem na sua resolução 1080 linhas, ok? Isso significa o que? Essa 1080 linhas. Uma imagem, vamos supor que seja que essa imagem aqui, ó. Essa é a imagem, esse quadrado aqui é a imagem que você está visualizando aí, certo? Uma imagem, ela é formada por coluna, que eu vou colocar aqui em azul, ó. Ela é formada por colunas, certo? Ela é formada em colunas. E depois que todas as colunas são preenchidas, essa imagem ela vai ser também formada por linhas, tá aqui, ó, as linhas, ó. As linhas da tela, certo? Então a intersecção entre uma linha e uma coluna, ela recebe o nome de pixel, ok? Recebe o nome de pixel. Tentando aqui desenhar com o mouse, que não é uma tarefa muito fácil. Enfim, recebe o nome de pixel, ok? Então aqui, se eu tenho 1000, eu tenho aqui, ó, daqui de cima até aqui a última, eu tenho 1080 linhas, ou seja, 1080 pixels, tá? Então são vários pixels até chegar ao final da linha. A quantidade de pixels até chegar ao final da linha é certamente, né, a quantidade de colunas que você vai ter em uma resolução. Então, por exemplo, essa resolução aqui eu estou utilizando na resolução de 1920 colunas, 1920 colunas por 1080 linhas, ok? Por 1080 linhas. Essa resolução, com esses valores, 1920 coluna por x por 1080 linhas, ela é chamada de Full HD, certo? Full HD, tá aqui o restante aqui que eu acabei esquecendo, ó. Então é chamada de Full HD, certo? Professor, mas aí eu tenho uma resolução mais baixa do que essa? Tem, você tem apenas HD. Na resolução HD, deixa eu demonstrar aqui para você. Só um momento, show. Então tá aqui, ó. Resoluções. Então uma resolução, quando ela é Full HD, uma resolução quando ela é Full HD, ela vai ter 1920 por 1080 linhas, certo? Então aqui eu vou colocar entre parênteses para você. Aqui vai ser as colunas por linhas, ok? Por linhas. Quando eu tenho uma imagem em HD, certo? Que HD vem de alta definição, high definition. Eu vou ter uma imagem em 1280 colunas. Deixa eu pegar aqui para ser mais rápido. 1280 colunas por 720 linhas, ok? Ok. Então, essa câmera aqui, a C920, ela é Full HD porque ela consegue atender a essa resolução em Full HD, ok? Essa outra aqui, ó, ela é uma câmera, deixa eu ver aqui, deixa eu só procurar. Existem algumas Logitech que elas são apenas HD, certo? Então HD, vê que tá aqui.
Bem, estou procurando aqui C920, por isso que... Acho que vai ser essa C270. Ó, essa daqui, ó, ela é uma HD 720 linhas. Essa aqui, ó, o valor já baixa mais, ó, 217. As Logitechs, elas são câmeras bastante vendidas no mundo, justamente por conta da sua qualidade, certo? Então você observa que eu estou gravando esse vídeo, eu não estou utilizando, detalhe, eu estou gravando esse vídeo, mas não estou utilizando a qualidade Full HD da câmera. Eu estou gravando aqui a minha imagem em HD, ok? Em HD apenas. Nessa daqui, ó, que ela é inferior, ok? Professor, mas por que você está gravando em HD? Porque aí eu vou quando eu coloco em Full HD, força muito aqui o meu computador e eu tenho muitas coisas abertas aqui agora no momento. Então, o que acontece das vezes que eu gravei em Full HD? A imagem ela ficava um pouco travando, certo? Então, para evitar isso, eu coloco já em HD, que a qualidade não me deixa a desejar, tá? Eu não vejo uma imagem ruim na qualidade HD, certo? E melhora o desempenho do computador para todas as atividades que eu estou fazendo, ok? Então, gente, essa daqui é a minha dica para a câmera. E voltando ao assunto que nós estávamos falando sobre microfone. Então, esse é o microfone que eu estou utilizando, o microfone que já é embutido na própria câmera. E eu acredito que o som esteja chegando para vocês aí em uma ótima qualidade. Então, esse som que você está escutando, ele é o som do microfone da câmera. Professor, existem alguns outro tipo de microfone? Sim, existem. E aí vai depender muito do equipamento que você está utilizando. Por exemplo, você vai gravar aula no seu celular ou mesmo no computador. E aí você vai observar que quando tivermos demonstrando os tipos de aula, eu voltarei a falar sobre microfone. Então, mas os microfones que vocês podem utilizar, pode ser, por exemplo, o microfone que acompanha aí o teu smartphone, que no caso são esses daqui, ó, do fone de ouvido, certo? Esses aqui do fone de ouvido. Então, por exemplo, esse daqui é uma oportunidade que eu acho que talvez seja a mais acessível, né? Você pode utilizar um microfone auricular, se você tiver a oportunidade de estar comprando. Professor, como é esse microfone auricular? Este aqui, ó, onde você coloca aqui, ó, ok? Esse aqui é o microfone auricular. Você pode também estar adquirindo um microfone de lapela. Deixa eu só organizar aqui, né? O microfone de lapela é esse aqui, ó, aonde você vai colocar aqui próximo próximo ao seu pescoço, certo? Para capturar o áudio com maior eficiência. Então esse aqui é o microfonezinho de lapela, ok? Microfone de lapela. Uma outra dica que muita gente está utilizando também são os fones de ouvido. Então os fones de ouvido sem fio, que todos os fones de ouvido, ele já vem com o microfone embutido. Então o microfone já está próximo à sua boca, você vai conseguir capturar áudio, certo? E é excelente, por exemplo, se você vai gravar com o seu smartphone, dando uma aula, por exemplo, num quadro. Então você vai ter aí uma distância do smartphone até você. Então, para não comprometer o áudio por conta da distância que você está do smartphone, você pode utilizar
esses fones de ouvido sem fio, ok? Bem, uma outra observação é, se você vai utilizar esses fones de ouvido que acompanha para acessar algo no computador, certo? Ou vice-versa, é interessante você prestar atenção que no smartphone, deixa eu trazer a imagem que aí fica mais fácil de você entender isso aqui, ó. Aqui, ó, no smartphone, você tem uma entrada e saída de áudio aqui, ó, em uma única porta, certo? Então, se você vai observar, essa entrada e saída aqui única dos smartphones, elas atendem a esse aqui, ó, esse padrão aqui, ó, que é um padrão 4 vias, certo? Ó, você tem 4 vias, diferente de um computador. No computador você tem apenas 3 vias para as saídas de áudio e 2 vias para as saídas de som. Deixa eu trazer aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o microfone lapela. Se você observar, só existem 2. Não sei se ele está focando aqui direitinho, ó. Ok? Só existem 2, porque é o microfone. Então, é diferente. E no computador, você vai observar também. Deixa eu carregar aqui a imagem, ó. No computador, no notebook, você vai observar que, diferente do smartphone, você tenha 2. Uma para a saída, que é essa verdinha aqui, ela vai permitir a saída de áudio. E essa rosa vai permitir a entrada, ok? Então, nos computadores são 2. No smartphone, você vai ter apenas uma única porta que vai ser entrada e saída, ok? Por isso que existe essa diferença aqui de conectores. E aí você, para burlar essa diferença, você precisa de um adaptador. Por exemplo, no smartphone, para o smartphone você pode utilizar um P3 desse aqui, ó, um adaptador de áudio P3, certo? Então, ó, você conecta lá na porta de entrada e saída lá do seu smartphone, e aí tem esse adaptador aqui, ó. Então, de um lado vai sair apenas áudio e do outro vai ser a entrada de áudio. Tipo esse meu aqui, ó. Esse aqui é um adaptador que eu tenho para o meu smartphone. Então, são aqui 4 vias, certo? De um lado é o microfone, que é a entrada, e do outro é a saída para fone de ouvido, ok? Então, acontece muito, a pessoa tem esses fone de ouvido e às vezes quer colocar, o fone de ouvido é apropriado para apropriado lá para o smartphone. Aí a pessoa quer utilizar aqui no notebook, certo? E aí acaba que não passa áudio, e nem tem como passar áudio, né? A não ser que você compre um adaptador desse, ok? Aí sim vai permitir que você utilize esses equipamentos no teu computador, ok? Ou vice-versa. Então, às vezes você tem você tem um microfone desse aqui, como eu demonstrei, lapela, que tem 2 vias, e você quer colocar no teu smartphone, aí você precisa disso aqui, ó. Porque aqui você coloca o microfone e aí ele consegue passar o áudio, a entrada de áudio para o smartphone, ok? Você vai precisar disso. Ok, dando continuidade aqui. Falando de câmera. Então, a câmera, você pode utilizar essa que eu demonstrei, já falando quando eu fui falar do microfone dela. Você pode utilizar essas aqui dessa marca. Ou, se você tem um computador e ele tem uma webcam, você também pode utilizar a webcam do próprio notebook. Você pode utilizar as câmeras
que existem no seu smartphone, seja frontal, seja traseira, certo? Aí só uma dica, a câmera traseira, ela sempre tem mais qualidade do que a frontal, ok? Enfim. Professor, eu utilizo o computador, mas eu tenho um smartphone. Eu posso gravar a imagem no meu smartphone e o áudio no computador e depois juntar? Sim, a gente vai falar disso até na parte lá de edição, ok? Professor, eu posso filmar, gravar o vídeo no smartphone e como tem a distância, mas eu não tenho um fonezinho de ouvido com Bluetooth, né, para estar capturando esse áudio. Eu posso gravar o áudio, somente o áudio, a partir de um outro telefone? Sim, sem problema algum. Depois você pode unir. Então, um telefone grava o vídeo, o outro grava apenas o áudio e depois você junta o vídeo com o áudio, ok? Aí você ganha na qualidade, porque nada é pior do que um vídeo com péssimo áudio, ok? Iluminação e cenário. Essa parte aqui é interessante também, porque veja bem, alguns efeitos que nós vamos demonstrar, como por exemplo o chroma key, necessita que você tenha uma boa qualidade de iluminação, certo? E além, o que é essa boa qualidade? Não é porque veio um foco de energia para estar iluminando bem teu rosto, não. A boa iluminação é aquela iluminação que consegue em todo o teu cenário deixar uma tonalidade única, certo? Ou seja, se a minha imagem aqui do meu rosto está clara, mas o meu fundo lá não está chegando uma boa qualidade de imagem, de luminosidade, isso vai comprometer a gravação, certo? Então, para isso, existem algumas maneiras de você conseguir solucionar isso. A primeira é, se você tem a oportunidade de gravar em um espaço da sua casa onde você tem uma iluminação solar, você consegue contemplar isso em alguns momentos do seu dia, né? No turno da manhã, no turno da tarde, aproveitar essa ótima iluminação solar, certo? Se você está em casa, vai gravar isso em algum local onde você não tem essa iluminação solar, você vai ter que fazer o uso de alguma iluminação através de lâmpadas, ok? Ou se você vai gravar na parte da noite, também você tem que fazer o uso de lâmpada, ok? Então, o uso das lâmpadas, você tem vários tipos. Por exemplo, tem aqueles tripés bem simples, que aí o preço vai de 200, ou até em tripézinho simples, ou simplesmente só a luminária que você adapta no próprio celular, certo? Que aí às vezes chega a ser bem mais barato, né? Uns 30, 50 reais. Mas se você quer algo mais voltado para o profissional, você vai ter esse softbox aqui, ó, ok? Então você vai ver que o preço deles, olha, 1.600, aí tem aqui outra aqui, tá? Então, professor, para gravar, vou ter que gastar todo esse dinheiro? Não, nós vamos ter outras soluções também, que eu vou já apresentar para vocês, certo? Então, essa é uma opção, softbox ou aqueles, deixa eu colocar aqui, iluminador de LED, ok? Então, esses aqui são os iluminadores de LED, ó. Deixa eu procurar aqui. Bora. Aqui, ó. Aqui é um. E o preçozinho salgado também, né? Ó, esse aqui já é mais barato, mais em conta. Outra coisa, ó. É bom que ter colocado aqui, ó. Existem nesses sites esses até kit youtuber, certo? Que já vem com o tripé, já vem a iluminação. Deixa eu ver o que mais aqui vem. Que é para aumentar. Esse aqui é a parte somente a parte de iluminação, mas tem alguns kits que ele já vem. Deixa eu aproveitando, deixa eu colocar aqui kit
YouTuber. Pronto, kit YouTuber. Então esses kits já vem com microfone, tripé, iluminação, adaptador. Esse aqui é R$ 300, ó. Já vem o tripé, já vem um adaptadorzinho aqui. Vamos lá, ó, já vem o adaptador. Já vem aqui um para dar um zoom, melhorar a qualidade da câmera. Um microfonezinho aqui de lapela, certo? Então você, ó, tem a parte aqui da iluminação também. Então você observa que já vem esse botãozinho aqui, ó, que é para você, para você pressionar e começar a gravação. Né, o equipamento já estando distante, você simplesmente pressiona e ele já começa a gravar ou tirar foto, ok? Então existem vários kits YouTubers, certo? Bem, eu vou colocar aqui agora para vocês um vídeo onde eu demonstro a criação de um sistema de iluminação, ok? Já já a gente volta para falar de cenário, ok? Esse é um sistema de iluminação que eu desenvolvi para gravar as minhas videoaulas. Antes dele eu ficava condicionado à iluminação solar. E aí eu só poderia gravar no turno da manhã ou da tarde e às vezes era necessário que eu fizesse alguma gravação na parte da noite por alguns motivos, né? Primeiro, por questão durante o dia, às vezes eu estava ocupado ou havia muito barulho. Aí no turno da noite era mais tranquilo para fazer a gravação. Então eu estava necessitando de uma iluminação para fazer a gravação na parte da noite. E tanto na parte da manhã como na parte da noite, com esse sistema de iluminação eu consigo fazer muito bem o efeito chroma key, que é aquele efeito que você apaga o fundo, né? Então deixa eu mostrar um pouquinho de perto. Essa parte aqui do tripé, eu fiz ele todo utilizando o cano. Então aqui na parte até aqui, ó, foi utilizado o cano 25, certo? Então utilizei joelho, T, fiz todas essas medidas, serrei o cano, né? Essa parte aqui foi serrada também, dando essa diferença aqui, ó, para que formasse um quadrado perfeito. Então tudo isso aqui, repito, foi feito com cano 25. Então quando chega aqui, eu tenho um cano agora de 25. Perdão, eu tenho um cano aqui de 20. Então esse cano de 20 ele entra dentro do de 25. Isso porque, para que eu possa aumentar e diminuir o tamanho desse meu tripé. Isso permite que, se eu estiver gravando sentado ali no computador, na mesa, então eu posso aproximar o sistema de iluminação e focar mais em mim. Se for fazer uma gravação utilizando, por exemplo, o quadro, eu aumento ele e assim eu consigo focar melhor. Então, fiz esses furos aqui. Então eu consigo, fiz esses furos aqui, eu consigo aumentar e diminuir. Ele chega a uma altura até de quase 2 metros. Aqui, para fazer essa dobradiça aqui, ó, e ele fixar no local onde você bem desejar, ó, eu utilizei um taps, que eu estou utilizando um taps de 25, um parafuso. Então coloquei, não sei se eu vou conseguir focar, deixa eu ver se eu consigo focar nesse daqui. Ó, ali dentro eu tenho um parafuso. Não estou conseguindo focar, mas ali dentro eu coloquei um parafuso
e esquentei esse parafuso para que ele ficasse bem justo aqui a forma do parafuso aqui no TAPS. Então o parafuso sai aqui, e aí coloquei essas partes de borracha justamente para isso, para permitir que aonde eu movimente ele fique fixo, certo? Bem, esse aqui é o tripé mestre, é ele quem vai receber a energia. Então essa energia vem quando chega aqui, agora a parte aqui de elétrica, né? Então sobe aqui, digamos que esse aqui seja o fio fase, né? Ele vai subir, e esse outro aqui é o fio neutro. Então vai subir em um fio e vai para o outro tripé pelo outro, ok? Então o fio fase vem, sai aqui, passa pelo interruptor, e aqui do interruptor entra aqui no outro fio. Esse outro fio vai para a lâmpada, e aí retorna no outro fio para a outra lâmpada. Coloquei aqui essa tomada para facilitar na hora que eu precise movimentar esse tripé para algum lugar. Então eu consigo facilmente movimentar ele para um lado e para o outro, certo? Outra observação: cada um tem uma lâmpada, né? E aí eu utilizei aqui nos dois um guarda-chuva infantil. Esse guarda-chuva foi o valor de cada um de R$10. Eu comprei também uma tinta branca, pintei, que é para a luz conseguir refletir melhor, ok? Então coloquei esse interruptor justamente porque para facilitar a hora de ligar e desligar. Então estou lá na minha mesa, vou iniciar minha gravação, então eu pressiono aqui o interruptor, eles acendem, certo? Então ele consegue ter um bom foco, né, na direção que você ajustar. E o que mais a falar? Nesse período agora de pandemia, então foi uma ideia que foi bastante interessante, né? Porque muitos lugares estavam fechados, e se eu fosse ter que encomendar algum sistema de iluminação pela internet, além de ser bastante caro, iria ter a demora do transporte, e era algo que eu não poderia estar esperando. Então por esses motivos eu acabei construindo o meu próprio, além também da economia, né? Porque aqui esses dois eu levei no máximo, gastei no máximo aí R$80 para produzir todos esses dois tripés, tá? Todos esses dois sistemas de iluminação. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Ok, voltando aqui agora, vamos falar de cenário. Qual é o cenário? O cenário também vai depender qual é o tipo de aula que você vai utilizar. Tá? Existem aulas que você vai gravar que não é preciso nem ter cenário, ok? Existem aulas que você vai gravar também que não vai aparecer nem a sua imagem. Tá? Isso vai depender da escolha de cada um. Tem gente que não gosta de aparecer em vídeo. Tá? E a gente tem que respeitar isso. E não é porque a pessoa não gosta de aparecer em vídeo que o trabalho dela vai ser comprometido. Claro que quando se fala de multimídia, quanto mais multimídias você utiliza, maior o índice de aprendizado do aluno, certo? Então, se você está utilizando somente a mídia do áudio, você tem um grau de aprendizagem. Se você utiliza as mídias do áudio e do vídeo, você tem uma ampliação na potencialidade do aprendizado, ok? Então, gente, essa parte de tipos de equipamentos, por hora, nós vamos ficando por aqui. Até porque, na nossa próxima etapa agora, que são os tipos de videoaula, a gente vai estar também revisando esses equipamentos e demonstrando o uso deles, ok? Então, forte abraço!